muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o professor Luiz Felipe e vou estar com vocês conduzindo nessa jornada até a sua vaga tão sonhada aí num concurso público. Então vamos começar com mais uma prova hoje em dia falando umas questões que, com alguns assuntos bem legais para a gente discutir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui legalzinho. Exibir. Vou colocar aqui grandão. F5, isso mesmo. Vamos lá. Então temos assim, ó, na primeira questão, falando de técnicas radiográficas, temos assim, a técnica radiográfica usual, o segmento do corpo, deixa eu colocar aqui, o segmento do corpo humano a ser radiografado deve estar, então, está falando referência de como que deve estar a questão do segmento do corpo humano numa radiografia para ser radiografado. Beleza. Mais perto do receptor, é a opção A. B, mais perto da fonte de raio-x, mais longe do receptor de raio-x, entre a fonte de raio-x e o receptor de raio-x a meia distância, ou a qualquer distância, pois isso não interfere na realização dos exames radiográficos. Bem, quem estuda radiologia sabe, por via de regra, o que isso quer dizer e o que vai ter mais fundamento. Está falando na técnica radiográfica usual, ou seja, mais comum de acontecer é o que? Você ter a estrutura mais próxima do anteparo, tá certo? Do receptor. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa simulação comigo mesmo, quer dizer, conforme você vai projetando a sombra, né? Vamos colocar aqui a sombra que está sendo gerada. Deixa eu colocar um anteparo, fica mais fácil da gente ilustrar isso aí. Vamos lá. Vamos colocar que aqui eu tenho um receptor, tá certo? E aqui eu tenho uma sombra projetada. Vocês estão conseguindo ver? Ó, uma sombra projetada. Quanto mais perto eu tiver da minha fonte, menos ampliação eu vou ter. Olha agora minha sombra como é que está aumentando. Tá vendo? Estou quase tomando a folha toda. Então, ó, quando eu aproximo, eu diminuo essa ampliação. Então, eu dou mais detalhe. Quanto mais próximo eu estou do meu receptor, mais detalhe eu tenho. Quanto mais afastado, mais distorção por ampliação eu vou gerar. É claro que existem posicionamentos que haverá uma exceção nisso aí, que você afasta de propósito para justamente distorcer, ampliar um pouco mais essa estrutura. Mas, em via de regra, a resposta certa nós temos como a letra A. Quanto mais perto do receptor de imagem, mais detalhe eu vou ter, vai ser mais fidedigno a imagem real, sabendo que toda imagem radiológica ela é uma imagem ampliada. Quanto mais a gente reduzir essa ampliação, mais próximo de uma imagem real teremos. Isso numa técnica radiográfica, tudo bem? Então, quando a gente fala para B, fala mais perto da fonte de raio-x. Se eu chegar mais perto da fonte, eu vou estar ampliando muito mais a minha estrutura, o que não vai ser uma coisa tão certa. Que o mais longe do receptor, eu também vou estar, se não está mais perto da fonte, está longe do receptor. Isso aqui fala a mesma coisa da B, ou algo bem, com resultado bem parecido, bem próximo. D, entre a fonte de raio-x e o receptor de raio-x a meia distância. Se eu botar no meio do caminho, também não vou ter o detalhamento que eu preciso para o meu exame. Eu tenho que colocar entre a fonte de raio-x e o receptor, mas não é a meia distância, e sim a distância que vou conseguir aproximar essa estrutura ali, tá bom? Então, isso aí é o que é o mais correto. Eu sei que essa questão já foi polêmica e tal, né, bem recente e polêmica, mas
a gente entende que para se ter uma qualidade radiográfica boa, eu preciso colocar a estrutura mais próxima do receptor de raio-x, tá certo? Isso aí é o que a gente vai ter. Já argumentaram, falar, pô, mas entre a fonte de raio-x e o receptor de raio-x, beleza, o paciente tem que estar entre um e outro. A meia distância seria o quê? Entender? A distância aqui teria intermediária. E quando a gente fala assim, há uma distância padrão, é diferente. Entendeu? A uma distância padrão, eu estou me remetendo à técnica radiográfica que eu preciso colocar a distância padrão, que é aproximadamente 1 metro. Aí eu estou falando, eu estou abrindo possibilidade para essa alternativa, que não é o caso aqui. Por isso que essa questão é uma questão duvidosa de recurso e o mais coerente seria marcar a letra A. Na E nós temos a qualquer distância, pois não interfere na realização de exame radiográfico. Eu acabei de dar exemplo para vocês que a ampliação vai mudar essa imagem, sim, tanto que isso interfere que a gente faz como rotina básica do tórax o perfil esquerdo. Por quê? Para aproximar a área cardíaca do receptor de imagem e dar assim maior qualidade para não gerar uma falsa imagem de cardiomegalia. Tanto isso quanto o próprio PA de tórax a gente faz para aproximar a área cardíaca do receptor de imagem para deixar a estrutura mais próxima do seu tamanho real. Quando eu afasto a minha estrutura, eu começo a gerar uma ampliação que pode sugerir uma patologia que nem existe. Tudo bem? Tranquila questão, rápida, fácil, porém com alguns detalhezinhos polêmicos. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão temos assim: ao fazer uma radiografia com alto contraste, devemos utilizar o seguinte critério técnico. Calma aí. O que é alto contraste? Um contraste muito forte, um contraste que você vê de longe. O que é um contraste forte? Fala, caraca, isso aí está contrastando, quer dizer, está uma coisa muito alta, uma coisa muito baixa, entendeu? Então, a gente define que o contraste alto ou contraste forte é preto, cinza e branco, entendeu? Não tem muita variação. Tu já olha, isso é preto, isso é cinza, isso é branco, acabou. Não tem outra definição. Juntar preto com branco, tu vai falar, opa, cinza com branco, tu vai ver a diferença, cinza com preto, tu vai ver a diferença. Não tem como não ver. Então, é uma escala que a gente chama de escala curta de contraste, tá bom? E como é que a gente consegue essa escala curta? Aí tem as opções aqui, ó. Menor miliamperagem possível e alta quilovoltagem. B, alta miliamperagem e baixa quilovoltagem. C, tempo de exposição muito longo. D, miliamperagem e quilovoltagem na mesma intensidade. Ou é tempo de exposição médio. Então, a gente vai começar a trabalhar com essas questões aí. Aí fala, tempo de exposição médio. Como assim? Que parâmetro que eu tenho para isso? Eu já corto isso aqui porque não faz sentido em nenhuma base que a gente tem estudado. E vocês já sabem o que a gente está falando. A gente está falando de escala de contraste. Isso está no Biasoli, isso está no Bontrager, isso tem explicado de vários outros livros aí também, de como que isso vai acontecer. Aí fala assim, ó, miliamperagem, quilovoltagem na mesma intensidade, olha só o que nós temos. Tempo de exposição muito longo, calma. Isso aqui não vai garantir um alto contraste, porque depende dos outros fatores. Isso aqui só está mexendo no S, no tempo, entendeu? E mais nada. Então eu cortei o que é relacionado ao tempo. A gente sabe que isso não vai fazer tanta diferença assim. Faz, mas não define se vai ser alto ou baixo contraste. Aí temos menor miliamperagem possível, alta miliamperagem ou miliamperagem na mesma intensidade. As três falam do mesmo assunto, no mesmo bloco. Então reduzimos a nossa questão de 5 para 3. Aí entra a parte técnica. Se eu tenho na mesma intensidade, né, eu quero um alto contraste, eu não quero algo mediano, eu quero algo que é alto contraste, é forte. Então, qual é esse alto contraste que eu vou estar utilizando?
menor miliamperagem possível e alta quilovoltagem, ou alta miliamperagem e baixa quilovoltagem. Está vendo que um antagoniza o outro, entendeu? Ou é a A ou é a B, não tem outra opção para você correr aqui. Já reduzimos a questão de 5 para 2 alternativas. Então, aqui está exemplificado uma aula bem clara na sua mente o que é alto contraste e baixo contraste. Escala longa de contraste, escala curta de contraste. O que quer dizer com isso? Quando eu penso na prática, menor miliamperagem possível e alta quilovoltagem, eu estou trabalhando, por exemplo, com uma radiografia de tórax, que eu uso o MA baixo e um KV alto. Por quê? Eu aumento a tonicidade, né, de cinzas. A escala de cinza fica maior. Como um tórax deve aparecer com várias nuances de cinza para eu determinar o que é branco, cinza clarinho, vai cinza escuro, cinza até chegar no preto. Entendeu? Eu tenho essa escala um pouco maior, então eu consigo trabalhar com escala longa de contraste. Isso é trabalhado com alta quilovoltagem. Então, o MAS fica fraco, baixo. Beleza, já achamos a nossa resposta. A resposta é a letra B, alta miliamperagem, ou seja, MAS lá em cima e o KV lá embaixo. Então eu jogo o contraste mais alto e um KV mais baixo. Por exemplo, se eu faço, por exemplo, num raio-x de membros, né, o joelho, perna, eu jogo um MAS alto e um KV baixo, entendeu? 50 KV eu faço uma perna, 60 KV dependendo da espessura do paciente. Quanto no tórax, que eu faço com 90, 100 KV, dependendo do aparelho, eu faço 120 KV e 2 MAS, 2,5, 4 MAS, já dá para fazer um tórax legal. Nos digitais eu já trabalho com 5 MAS, 5,6 MAS para um tórax, que tem uma espessura um pouco maior. Mas a ideia do estudo é diferente. Coisa que na perna, eu com 4 MAS já estou fazendo fácil, ou 3 MAS eu já estou fazendo na perna, que é, entendeu? Você tem uma estrutura que tem, a diferença de espessura não é tão grande, mas o MAS é muito relativamente maior do que o que eu faria, e o KV é muito lá embaixo, então eu tenho mais quantidade de radiação do que poder de penetração, como também acontece no abdômen. Vamos colocar aqui, já está mais próximo, né? O abdômen eu tenho mais estrutura para interagir, então meu MAS é mais alto. Por quê? Para definir cada órgão ali com a técnica adequada. E já o KV é menor em comparação com o tórax. Tudo bem? Então, fechamos a questão letra B, né? Deixa eu apagar aqui. Na terceira questão, essa questão é maravilhosa, eu adoro essas questões que você tem que completar nessas lacunas aí, e eu vou falar de experiência prática, o que eu estou vendo aqui, o que eu sei porque já tinha estudado alguma coisa. Você precisa saber muito? Não, você precisa saber basicamente alguma coisa. Ler alguma coisa já vai ser alguma coisa a mais do que qualquer outro, né, fator que você vai ver, do que você ir às cegas. Se você não sabe nada de medicina nuclear, aí eu aconselho você dar uma pequena lida, né, nos conteúdos para você não estar perdido em prova. Essa é a grande ideia, entendeu? Você fazer uma prova que você ainda tenha uma certa consciência do que está lendo. Aí tem aqui, correlacione as colunas a seguir. 1. Tecnésio 99, sextamib. 2. Tecnésio 99 DTPA. 3. Iodo 131. 4. Índio 111. E 5. Tecnésio 99 CO. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro parênteses, usado para imagens do esôfago. Segundo, usado para imagens de tireoide. Terceiro, usado para imagens de renal. Quarto, usado para imagens do coração. E 5, usado para marcar leucócitos.
Eu vou falar da minha experiência, do que eu conheço apenas 2 deles aí. Né? Quando eu li essa questão, eu falei, conheço 2, já dá para fazer. Mas se você não estuda, você não dá aula, eu não sou obrigado a saber tudo. Mas 2 aí eu tenho certeza para que serve. Um deles é o iodo 131, né? O iodo 131 ou o iodo 123, ele é usado para fazer uma marcação, fazer o estudo da medicina nuclear da tireoide. Então, eu já sei que o 3 é para tireoide. É o único que eu vou ter a certeza que é para tireoide, e tem o outro que é o tecnésio para DTPA, que eu sei que é para função renal. Então, vamos lá, com essas 2 informações que eu tenho, eu vou achar a questão. Como assim, professor? Eu não sei o iodo 131. O iodo 131, eu falei que é para tireoide, não é isso? Tireoide. Correto? Então, aqui tem que ser 3. Então, o meu segundo negocinho tem que ser 3. Qual deles que tem 3 na segunda casinha aqui? Essa aqui. Pronto, acabou a questão. Professor, é assim, eu não vou nem ler o resto. Porque você já sabe o que eu sei já está certo, não tem outro para tirar dúvida. Entendeu? Eu já poderia cortar. Professor, mas eu quero cortar. Eu não falei que eu sabia 2? Eu sabia esse e sabia o DTPA, que era para função renal. Então, eu vou ver aqui, ó. Depois do 3 usado para a imagem renal, é o 2. Depois do 3 tem o 2. Olha só que coincidência. Depois do 3 tem o 2. Onde é que isso acontece? Aqui. Pronto. Aí, eu tenho assim, ó. O 1 é utilizado para a imagem do coração. O 2, que a gente já falou, tecnésio DTPA, é utilizado para a imagem renal, não é isso? O 3 é utilizado para a imagem da tireoide, iodo 131, também pode ser usado o iodo 123. O 4 é usado para marcar leucócitos, que é o índio 111, e o 5 ele é utilizado para o esôfago. Então a gente vai relacionando aqui, ó. Esse é para o esôfago, pá. O outro eu já coloquei. O 2 é para o rim. O 4 é para os leucócitos. E o 5 é para o coração. Pronto. Resolvi minha questão com apenas 2 partes de conhecimento que eu precisava. O resto, busquem os livros, eles vão te dizer que cada traçador, que cada radiofármaco vai servir e para que ele serve, entendeu? Então, quanto mais você aprofundar, melhor a sua gama de informações, de conhecimento que você vai ter. Vai ter outros marcadores que eu tenho conhecimento, mas que não está aqui na prova. O galho, o talho, eles colocaram outros marcadores para quê? Para fazer uma prova um pouquinho mais elaborada, entendeu? Começaram a colocar isso aí de uma forma mais elaborada para que a gente possa olhar para essa questão e criar uma certa dúvida aí na hora de você fazer a prova, porque a ideia da prova é justamente isso, criar dúvidas, né? Você não é para você já deixar de cara, senão ficaria muito, muito fácil, entendeu? Isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Isso serve para que vai aumentando a tua gama de recursos para que você possa fazer como é que se diz? Para fazer uma prova com muito mais embasamento teórico, claro, né? A gente viu que eu não tinha todas as informações, mas com as informações que eu tinha, eu consegui chegar
a alternativa. Poderia estar um pouquinho mais complicado nas alternativas? Poderia, aí ia ficar um pouquinho mais difícil para mim. Porém, eu ia conseguir me achar e eliminar algumas questões. É essa a ideia que a gente está querendo passar aqui, entendeu? Eliminar o máximo de questões possíveis para vocês fazerem a prova, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu colocar aqui para gente. Já limpei. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. A quarta questão da prova, ela vai estar assim, ó. A incidência ou método de Fleischner é uma técnica utilizada para avaliar. Isso é interessante. Eu falei desse recurso numa das provas anteriores aí. Depois vocês busquem para ver que uma prova, tá vendo, vai falando de coisas que a outra já não falou e você vai começando a linkar e tudo vai fazer parte de um plano de estudo. Então, quando eu falo do método de Fleischner, é uma técnica utilizada para avaliar, olha só, já começo a utilizar recursos técnicos, palavras de métodos especiais. Aí tem a letra A, pulmão, B, abdômen, C, pelve, D, crânio e E, mediastino. Quando se fala de métodos especiais, é muito difícil você já falar, Fleischner já chutar, tem cara de pelve. Pô, você não vai tirar isso do nada. Você tem que ter minimamente conhecimento. Conhecimento esse que me motivou a estudar para as provas de concurso foi porque eu não sabia os nomes de método nenhum. E eu comecei a estudar um por um, tal, para tentar ver quantos métodos eu conseguiria, né, entender para isso não cair em prova, porque essa aí você sabe ou você não sabe, entendeu? Então, sem mais delongas, eu vou falar o que nós temos aí, incidência ou método de Fleischner. No abdômen, eu não lembro de nenhum método específico para abdômen. Existem posicionamentos e tal. Métodos específicos para abdômen, eu não vou estar recordando. Eu lembro de manobras, entendeu? Como um Shaul, isso é uma manobra, entendeu? Eu me lembro de métodos que utilizam para ver no abdômen, como o clisteroparco, entendeu? Que é um chassar lapine, para ver pelve, alguma coisa assim. Mas em específico para abdômen eu não vejo. Eu não sei, não tenho nenhum método especial. Se eu lembrar de algum aqui, eu até falo, mas eu não lembro. Para pelve, temos as incidências para pelve. E essas aí são incidências muitas das vezes relacionadas a algum tipo de fratura ou algum tipo de lesão, né? Lesão de displasia coxofemoral e tal. Então, o método de Fleischner, por exemplo, na pelve nós temos o método de Ducocrel, perna de rã, né, o método de Clives, que é a mesma coisa, Clives modificado, isso são incidências da pelve. Clements Nakayama, Danelius Miller, são voltados para pelve, para pelve óssea. Então, não tenho também relacionado Fleischner, né? O crânio tem uma variedade muito grande de incidências de crânio, entendeu? Então, para você conhecer tudo isso, é muito difícil. Mas no tórax, que é esse que a gente vai falar, que está relacionado ao tórax. Então, já vou cortar o crânio aqui, porque eu sei que está relacionado ao tórax. Vamos supor que minimamente você saiba que já está direcionado para o tórax. Ou é pulmão ou é mediastino, entendeu? E aí agora fica mais fácil. Então, o método de Fleischner nada mais é do que um método de ápico lordótico, ou seja, o paciente se afasta 30 centímetros da ampola, ou um pouquinho mais, dá um pequeno passo para frente, e você inclina o paciente e faz com que ele faça o posicionamento, tirando as escápulas do campo, né, do pulmonar, para você fazer o exame. Para que serve isso? Para você desassociar a clavícula do ápice pulmonar, entendeu? Isso aí vai fazer com que você tenha uma imagem dos ápices sem a sobreposição das clavículas, utilizado muito para visualizar tuberculose secundária, que isso também já é tema de questões da mesma forma que eu estou falando aqui. Então, o método de Fleischner nada mais é do que o método de tórax em ápico lordótico, um AP lordótico, tem várias outras nomenclaturas, que ele entra, às vezes nem é falado só como um método em si, entendeu? Então,
eu tenho que a resposta certa é a letra A, porque eu quero ver os ápices pulmonares. Então, eu quero ver parênquima pulmonar aqui, ó, sem a sobreposição da clavícula. Tudo bem? Questão fácil, né? Resolvida aí, letra A. Vamos lá, na quinta questão nós temos assim, o espectro das ondas eletromagnéticas, no espectro das ondas eletromagnéticas, os raios-x localizam-se, olha só, então eu tenho todo um espectro de luz até chegar aos raios-x, eu quero saber os raios-x, aí está assim, na extremidade esquerda, logo após as ondas de rádio. Então, as ondas de radiofrequência, eu tenho um sinal. Isso já está no começo do livro. Isso que qual livro? Você só vai ver isso no Buchon, ou você vai ver isso no Biasoli, que traz isso já de cara a física dele. Como ele é um apanhado de uma opção de livro, ele traz isso para você de forma bem clara e objetiva ali, porque ele tem os comprimentos de ondas, tanto que tem ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, infravermelho, e começa a ultravioleta, e aí começa a entrar nas radiações mais altas, né? Raio-X, raios gamas e radiação cósmica, que é a radiação solar. Então, todos eles vão ter um comprimento de onda que vão reduzindo dessa mesma ordem que eu fui falando, né? Então, o que a gente aconselha? Leia o livro, sim, busquem essas informações no livro e tenha uma noção. Fala assim, na extremidade esquerda, logo após as ondas de rádio. Pô, se eu tenho as ondas de rádio, eu tenho muita coisa também, né, depois das ondas de rádio ali, que vão estar aparecendo no meu espectro de luz visível. Não é só isso, né? Então eu tenho as ondas que, se colocar de forma mais lúdica, assim, eu tenho uma... Vou até ver se eu consigo pegar aqui a referência que o próprio Biasoli dá para gente. Ele dá assim, ó, a referência do Biasoli. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui para gente. Aqui tá, onde ler, isso. Ele coloca... Opa, calma aí. Porra, tá certinho. Tá, aqui. Colocando da onda de maior comprimento para a onda de menor comprimento. Eu vou mostrar que isso aqui também cai em concurso. Então, nós temos as ondas elétricas. São ondas acima de 10 mil metros. Entendeu? Aí tem ondas de rádio, que é o que está falando, pô, logo à esquerda da onda de rádio, ou seja, logo crescendo ali depois da onda de rádio, eu tenho ondas de 1 milímetro a 10 mil metros. Tá certo? Infravermelho, aí eu já tenho ondas de 1 micrômetro a 1 milímetro. São ondas que já começam a ficar menor. Tá vendo que a onda de rádio já foi para o infravermelho. Depois eu tenho a luz visível. E aí eu tenho vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. E o limite da luz visível é de 0,39 micrômetros, né? A violeta é a luz com a luz mais fraquinha que a gente tem, assim, né? Que é a de 0,41 micrômetros, eu consigo perceber. Tranquilo? E aí eu tenho, a violeta, tu viu que foi a última da luz visível. Como é que eu vou saber isso? No espectro, depois da luz visível, a violeta é a que tem menor comprimento de onda. Eu tenho agora uma outra característica, uma outra onda que é chamada ultravioleta. Essa ultravioleta, ela vai até 1 nanômetro, entendeu? Uma coisa que antes era 1 micrômetro, agora tem 1 nanômetro. Quer dizer, vai diminuindo exponencialmente, porque agora é dividido por 1 milhão, não por 1000, entendeu? E aí, acima da ultravioleta, sim, eu tenho os raios gamas e raios X, são os que são na mesma frequência eletromagnética. E acima dos raios X, né, que as ondas de gama e raios X, elas estão também na faixa de 1 angstrom, né, que é uma unidade de medida que é utilizada de 0,014 nanômetros
até 0,15 nanômetros, entendeu? E tem uma radiação, os raios cósmicos aí que é 0,0014 angstrom, quer dizer, bem menor ainda essa radiação dos raios cósmicos aí. Então tem um comprimento de onda muito milimétrico, tá certo? Milésimos aí de nanômetros. Então, isso tem no Biasoli, né, na página, logo no começo do livro, no final do primeiro capítulo, exatamente, na última página do primeiro capítulo, ele tem falando isso aí passo a passo para vocês pegarem. Pô, mas essa informação eu pensei que não quer cair. Cara, cai. E não cai pouco não, tá? Cai muito em prova. Então, atentem-se a isso. Então, ele fala aqui, ó, na extremidade, deixa eu botar aqui, na extremidade esquerda, logo após as ondas de rádio. Tá vendo que depois das ondas de rádio ainda tem micro-ondas, tem ondas infravermelhas, tem a luz visível ainda. Então tem muita coisa até chegar no raio-x. Aqui, antes das ondas de rádio, onde o comprimento de onda é maior. Não, o comprimento de onda do raio-x ele é menor. Eu poderia avaliar isso aqui, ó, sem precisar de nada. Na mesma frequência da micro-ondas. A gente viu que ainda temos outras camadas aí no espectro de energia. Aí logo após os espectros dos raios ultravioletas. Pô, beleza. Eu tenho a luz visível, a última luz da luz visível é a violeta, tem a ultravioleta, e aí sim eu tenho os raios gamas e raios X que vão estar na mesma frequência eletromagnética. Certinho. Aqui, após os raios gama, não após os raios gama, já são os raios cósmicos. Ele está na mesma frequência dos raios gamas. Tá certo? Então, ó, pá. Resposta certa, letra D de dado. Beleza? Tranquilinho? Vamos para a próxima. Na sexta questão, também é a questão de analisar, né? Bastante coisa, analisar algumas afirmativas, né? Tem assim: você acabou de fazer uma tomografia computadorizada em um paciente com massa renal. Ao final do exame, olhando para a tela do computador, avalie as afirmativas a seguir. Bem, 1. O lado direito do paciente fica à esquerda de quem olha. As imagens axiais, né? As imagens axial, você pressupõe que está vendo o paciente de cima para baixo. 3. A região anterior do paciente está próxima à mesa de exame, né? Vamos lá, que é a mesa aqui do controle. Está correto que se afirma em. Então, olha só, ele fala assim, você acabou de fazer uma tomografia num paciente com massa renal. Para que serve essa informação? Para nada. Só vou lá, numa tomografia, olhando para a tela do computador, avalia-se as afirmativas a seguir. O lado direito do paciente fica à esquerda de quem olha. Isso em toda a radiografia. Então, se esse aqui é meu lado esquerdo, aqui eu vou estar vendo na tela o lado direito do paciente. Então, a 1 está certa. O que eu tenho aqui? Se a 1 está certa, ela tem que aparecer, correto? Já vamos fazer isso aqui. Eu já avaliei que a 1 está certa. Eu gosto de questões que tu já vai cortando. Ó. Se a 1 tem que aparecer, a 2 não pode ser só a 2 e a E não pode ser a 10 porque não tem a 1. Beleza? A 1 tem que aparecer. A 1 aparece onde? Na A, na C e na D. Então, reduzi minha alternativa de 5 para 3 alternativas. Vamos lá. As imagens axiais pressupõem que você está vendo o paciente de cima para baixo. Como se eu estivesse avaliando, vamos supor que aqui seja até a perninha do paciente, como se eu estivesse avaliando ele assim, entendeu? E não, por que não é de cima para baixo? Veja que eu estou, se eu virar, se aqui for o paciente, vamos colocar aqui, se aqui for o paciente, ele está em pé, e eu virar ele, entenda que se essa aqui é a parte frontal, eu vou estar colocando ele com a parte anterior para baixo, que é da afirmativa abaixo. E não é isso que acontece, eu coloco ele com a parte anterior para cima, então eu vejo ele de baixo
para cima, correto? Onde vamos supor que aqui seja uma estrutura do paciente, a coluna fica embaixo, na maioria dos casos o paciente fica nessa projeção, entendeu? A estrutura fica projetada assim, com essa parte aqui para baixo, que seria, vamos supor, do nosso suposto paciente, isso aqui estaria para baixo, e não assim com a coluna para cima. Vamos supor que aqui seja a coluna do meu paciente que está atrás dele, entendeu? Se eu deitar ele para cima, a coluna ficaria em cima. Não é o comum da gente ver. A gente vê a coluna embaixo do paciente. Então a gente vê cortando aqui, mesmo que eu corte cima para baixo, mas eu corto olhando de baixo para cima em cada corte axial. Então a 2 está errada, entendeu? A 2 está errada. E ele está falando que é correto afirmar. Onde não aparece a 2, né? A 2 está errada. Então não pode ter a 2. Pronto. Agora, é a 1 ou a 1 e a 3? Vamos ver a 3, de novo, lembrando do nosso exemplo aqui. A 3 fala, a região anterior do paciente está mais próxima da mesa. Acabei de falar aqui, se eu deito o meu paciente, eu deito ele, na maioria das vezes, em decúbito dorsal. Eu vejo a coluna direcionada aqui, na maioria das vezes, correto? No comum de se fazer é isso. Então, eu estou afastando, na verdade, a parte anterior do paciente da mesa. A parte anterior fica para cima e a parte posterior fica para baixo. Então, a 3 é mentirosa, ela não existe aqui e eu posso cortar ela. Logo, cheguei à minha resposta, que já estava na A, eu já sabia, mas eu quis falar para vocês com mais, dando uma valorizada aí, para explicar também para vocês como analisar essas questões. Não é só fazer prova, é analisar. Vamos ver, cara, por que isso? Por que não? Vamos pensar nisso. Busque essas informações em literaturas, em livros, para que vocês possam estar cada vez mais enriquecidos de informações referentes à radiologia. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Na próxima questão é a 7ª. Fala assim, um feixe de raio-x contém fótons de diferentes energias. A radiação que é responsável pela maior degradação da imagem é convertida como radiação, degradação da imagem. Aí tá falando assim, radiação A, convergente, B, penetrante, C, absorvida, D, espalhada e E, persistente. Vamos lá. Primeiro vamos cortar tudo que não faz nenhum sentido a nível de nomenclatura de radiação. Você já ouviu falar de radiação convergente? Não, pô, não vai ter isso. Não vai convergir a radiação em nada. Então isso aqui é um termo que claramente inventaram aqui. Convergente não. Radiação penetrante? Não. Toda radiação penetra de alguma forma em algum certo nível de profundidade. Radiação absorvida, pô, beleza. Radiação espalhada, faz sentido. Radiação persistente, aquela que não existe isso, né? Então temos aqui a alternativa C e a alternativa D. Aí ele fala que é uma radiação, vou botar de azul, degradação, que responsável pela maior degradação da imagem. Então aqui está o feixe de radiação. Vamos colocar de outra cor aqui o paciente. Vamos colocar de amarelinha aqui o paciente aqui no meio, ó. Paciente aqui. E vou colocar embaixo um filmezinho radiográfico aqui, ó. Um filme radiográfico. Eu vou explicar para vocês isso aqui. E aí você tem a radiação. Essa radiação que chega e fica no paciente, chamada de radiação absorvida, não prejudica a imagem, prejudica o paciente, porque ele vai ter maior dose de radiação, que são as radiações de baixa energia. Ela não tem energia suficiente para atravessar o corpo humano e chegar até o filme,
né, ela só fica na superfície do paciente, aumentando a dose de radiação na pele do paciente. Quando eu tenho, então, a absorvida já não pode ser. Então, a gente já chegou na resposta. Mas vamos lá agora entender qual é dessa radiação espalhada aí. Então, absorvida, não. E aí, a espalhada é o quê? Quando essa radiação tem poder de atravessar aqui, ela tem uma direção, que é essa aqui. Ela vai registrar esse ponto nessa imagem ali. Quando eu tenho uma radiação espalhada, ou seja, a radiação bate ali, no mesmo ponto, e eu tenho uma radiação que ela se espalha para cá, por exemplo, eu tenho o mesmo ponto expresso em dois momentos no filme. Isso que atrapalha a minha imagem. Eu tenho pontos que está aqui, que deveria ser reto, que está sendo projetado aqui. E eu tenho pontos que estava, entendeu? Vai começando a fazer essa confusão, que esse ponto era para estar aqui, retinho. Entendeu? E assim vai. Então a radiação espalhada ela atrapalha nisso, ela registra, ela vai borrando a imagem, deixando ela sem definição. Como não tem tanta energia também, ela fica registrando uma sombra do outro lado, mas não fica ela nítida. Então a imagem vai ficando borrosa, né? Na verdade, com falta de nitidez na minha imagem, uma imagem um pouco mais distorcida. Então essa radiação espalhada, ela prejudica na minha formação da minha imagem. Então, ela degrada a qualidade da minha imagem. Então, por isso que a gente tem que diminuir ao máximo essa radiação espalhada para que não prejudique a imagem em si. Tá certo? Vamos lá. Então, a resposta certa é a letra D, de dado. Toma. Aí, ó. Beleza. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Na oitava questão, aí sim fala de tomografia e fala assim, ó. Em tomografia computadorizada, de acordo com a escala de Hounsfield, a densidade do tecido mole é expressa em unidades Hounsfield, em números de faixa D, que é a unidade HU, unidade Hounsfield. Você vai ver muito assim, HU ou UH, né? Unidade Hounsfield já traduzido, ou HU. Que é o comum onde você vê no monitoramento de exame contrastado com ROI, essas coisas todas. E aí você tem uma porção de valores aí que você tem que saber de tomografia. Eu preciso saber minimamente os extremos, né, que seriam o quê? O ponto zero, água. Não tem zero aí, né? O ponto máximo, osso, 1000 para cima, osso. Beleza. O ponto mínimo, ar, menos 1000. Então tem o mais 1000, osso, menos 1000, ar. E o que for nessa densidade aqui, eu vou ter os que são menos densos que a água, valores negativos. Mais denso que a água, valores positivos. Tá certo? E aí eu te pergunto, né? Como que a gente vai saber quem é quem? Tá beleza? Vamos lá. Vamos lá. Coloca assim, ó. Valores, ele quer saber. Deixa eu botar aqui. Isso aí. Ele quer na tomografia de acordo com a escala House, a densidade do tecido mole. O que seria tecido mole? Entendeu? Seriam parte de musculatura, parte de estruturas bem próxima a isso, né? Então vamos lá. O que eu vou ver nessa escala? Se eu sei que o zero é água, mais 1000 é osso aqui, ó. Então o E já não é parte mole, porque o E já está muito denso. Já é parte óssea. E o menos 1000 é a parte de ar. E o menos 60 é algo que é menos denso que a água, mas é mais densa que o ar. O que é isso? A gordura. A gordura é mais densa que o ar. Tá. Entendeu? Então já tenho essas estruturas aqui. Pô, a gordura é mais densa que o ar. Já tá começando a
a fazer sentido aqui. E aí eu tenho, pô, mais 100 e mais 40. Todos eles são mais densos do que a água. E aí vai ver mais denso do que a água, por exemplo, mais 40, eu tenho também densidades bem próximas aí do baço, por exemplo, entendeu? Mais 60, mais 80, eu tenho a densidade ali do fígado. Mais 100, eu já tenho uma fibra muscular um pouquinho mais rígida ali. Então, esse mais 40 aqui, eu consigo ver órgãos. Sangue, entendeu? Vai entrar nessa partezinha aqui. Então, esse mais 40 vão ter alguns órgãos, algumas estruturas que vão estar aqui. Mas a densidade em Hounsfield, em tecido mole, ele pode variar. E isso aí é uma questão que vocês vão ter que ver ali para poder ver o que faz mais sentido a nível de escala, né, no aparelho. Então, no modo geral, você vai ter densidades ali variando isso aí no seu espectro. Assim como a gente tinha o espectro de, como é que se diz? De luz, a gente também vai ter um espectro na escala Rauscher, chamado espectro de densidade, que a gente vai colocar os valores, né, de cada estrutura, né, na tomografia, entendeu? Esses valores aí, eles vão ter variações de aparelho para aparelho, mas não vão fugir muita coisa, entendeu? Então, a gente vai ter muita coisa parecida aí, né? Quando você estiver falando, por exemplo, que a gente falou, mais 40, eu vou estar falando ali de sangue coagulado, eu vou estar falando de musculatura que vai estar variando nessa faixa aí, né? Fígado vai estar variando isso aí de 40, 60, 50, 60. Eu tenho essas densidades. Sangue coagulado já começa de 80 para mais. Por isso que eu vejo ele branco quando eu vejo, por exemplo, um derrame, né, ou um AVE hemorrágico, eu vejo ele com mais densidade. Então, o mais próximo que a gente vai ter aí, numa boa parte do tecido mole aí, é a opção de mais 40, porque o mais 100 já começa a ficar bem mais denso. Tanto que eu uso... Ai, cara, deixa eu botar aqui, calma aí. Tanto que eu uso, isso que eu queria falar aqui, que eu estava prevendo, eu uso esse CH aqui como HU, o H, né, dependendo do aparelho, na marcação do ROI, no contraste. Quando o contraste bater sem HU, ele começa, ou seja, uma densidade um pouquinho mais acima. Então, resposta certa aqui, 40 HU, mais 40 HU, porque é mais denso que a água, tá certo? Então, o 100 HU eu uso, por exemplo, para monitorar o ROI numa Anjo, dependendo, quando o contraste ficar forte, já forte branco, eu vou colocar ele lá, entendeu? Mas, no geral, os tecidos moles têm uma escala cinza claro, então vai de 40 a 60 ali, ainda está falando de parte mole. Atentem a isso, né, segundo os livros que vocês estiverem olhando. O próprio Bontrager fala também bem rápido disso, mas fala de escala Raunf. Os livros também específicos de tomografia também vão te dar uma certa definição melhor, né, de uma escala mais assertiva, tá vendo? Por exemplo, esqueci o nome do livro. Agora esqueci o nome do livro. Que tem um livrozinho muito bom que tem também de ultrassom, de outras coisas, mas também não lhe garante como é que se diz, um conhecimento pleno da tomografia, mas já te dá bastante informação. Matthias Rufer é o nome do autor. Ele é um livro bom, né, o conceito de tomografia, ele vai falar, mas ele não vai aprofundar em todos os outros passos da tomografia. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa aí você já sabe, está carimbada aí, já caiu na AGS, já caiu na EBSER de 2025.
E aí eu falo para vocês, essas aí de identificar eu acho ótimo, porque você não precisa saber muita coisa, você precisa saber basicamente alguma coisa, né? Não precisa saber tudo. Vamos lá. Identifica as estruturas assinaladas por números e setas, certo? A sequência correta de 1 a 5 é... Aí tem base da patela, tíbia, fêmur, colo da tíbia, tuberosidade da tíbia, blá, blá, blá. Eu vou ficar lendo uma por uma? Não, vamos lá para a imagenzinha. Pô, cara, é para relacionar a imagem. Eu leio a imagem e leio as alternativas. Vamos ver o que o 1 fala. O 1 está falando o quê? Que estrutura é essa aqui? Estão falando da patela. Olha aqui a patela, que bonitinha desenhada aqui. Pá, patela. Olha, essa é a patela. Vê o que tem escrito patela aí. Pô, todas elas começam com patela. A A fala base da patela, a B fala patela, já só. A C fala ápice da patela, a D fala ápice da patela e a E fala patela. Calma aí. Então, temos uma divisão. Sabendo que a patela é uma estrutura óssea com formato triangular, dessa forma aqui, mais ou menos, o que é ápice? Ápice é tudo que termina em ponta. Ápice. Entendeu? Ah, pensei que o ápice era o alto, a parte de cima. Não. Ápice é o que termina em ponta. Olha só. Ápice da patela é embaixo. Ah, como que eu vou saber disso? Pô, posicionamento básico de joelho, raio central excede 1,5 cm abaixo do ápice da patela. Opa! Eu sei que é. O ápice da patela é embaixo. Então, se o ápice é embaixo, a parte mais plana de qualquer triângulo é chamada de base. Ah, faz sentido. Lembra do pulmão? A base do pulmão é embaixo, porque é a parte mais aberta. E o ápice do pulmão é em cima, a parte mais triangular, mais pontudinha. Então, o ápice do pulmão é em cima e a base do pulmão é embaixo. Tranquilo? Só para a gente ver. O coração, ele é com a ponta para baixo. O ápice do coração é embaixo. Tanto que em cima tem os vasos da base. Lembra? A aorta, a pulmonar direita, pulmonar esquerda, o tronco pulmonar são da base do coração, que está em cima, na parte mais plana ali do coração, não na parte mais pontiaguda. Beleza? Então, vamos lá. Aqui está apontando aqui em cima? Não. Uma setinha está em cima? Não. Uma setinha está embaixo? Também não. Uma setinha está no meio. Então, no meio é patela. Então, vou apagar a base da patela, porque não está tão específico assim. E vou apagar a ápice da patela, porque também não está tão específico assim. Falou que é patela. Pronto. Eu já transformei 5 alternativas em apenas 2. Eu já estou com 50% de chance de acertar. Cara e coroa. É o que a gente vem batendo na tecla aqui. É o que a gente quer para você, que você chegue até 2 alternativas. Fica mais fácil de você acertar. Não é possível que você nunca ganhou nada no cara e coroa. Uma hora você tem que ganhar. Isso é prova. Uma hora você vai analisando, você vai chegar no seu resultado. Então vamos lá, começa com patela. Opa, a patela já está certa, mas os dois têm patela. Vamos ver o 2. Quem é o 2? Olha o 2 aqui. Ah, tá facinho esse aqui, hein? O 2 chega aqui e fala que o 2 é esse ossinho aqui, gigante. Esse ossinho é a tíbia ou é o fêmur? Pô, anatomia básica, galera. A tíbia está associada a um segmento do corpo, que é a perna. Lembrando que perna é do joelho para baixo, do joelho até o tornozelo é perna, entendeu? Do joelho para cima é coxa ou fêmur, né? É a coxa, a região da coxa, mas a gente fala que é do fêmur, não é isso? Então, beleza, já chegou a resposta. A resposta é a letra E. Se eu analisar todo o resto agora vai dar certo. Não preciso mais nada. Pronto. Cheguei à minha resposta com 2 alternativas, porque a tíbia não pode ser. Então a gente corta a B todinha aqui, porque não tem nada a ver. E a resposta certa é a letra E. Patela, fêmur. Vamos conferindo. Ó. Tíbia, colo da fíbula
e eminência intercondilar. Pronto, facinho, facinho. Tá vendo como é que vocês já estão chegando numa conclusão muito mais fácil? Ah, mas professor, eu já respondi em 2 segundos, nem li o vídeo todo. Tá bom, melhor ainda. A chance de você passar nessa prova está sendo mais proveitosa. Quanto mais rápido você fizer questões com consciência, mais tempo lhe tem para pensar em questões que lhe exijam um pouco mais de tempo para poder chegar numa conclusão, tá bom? Deixa eu ver aqui. Próxima questão, agora sim, a última questão do dia. A gente vai falar de ressonância magnética. Tá assim, ó. Em ressonância magnética, o tempo de eco é o intervalo de tempo entre o pulso de inversão de radiofrequência de 180 graus e o pulso de excitação de radiofrequência em 90 graus em sequências de pulso de inversão da recuperação. Pô, caraca, aí tem coisa pra caramba falando, não é isso? Pô, caraca, não tava também com essa disposição toda aí não. Deixa eu botar aqui, aqui como a tela tá meio ruim. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir só para eu conseguir ler essa parada aqui. Eu tenho que colocar para cá ou para cá. Aqui, é isso aí. É isso aí. Aí a B fala assim, ó. Opa. A B fala assim, tempo de aquisição total a ser o período de tempo da aplicação do pulso de radiofrequência até o pico de sinal induzido na bobina. Aí D, o tempo necessário para a recuperação de 63% da magnetização. A gente vai falar disso aí. E é o tempo decorrido entre cada pulso excitatório. Então, tu vê que essa questão envolvendo ressonância magnética, ela também fala com a gente, né? Conversa com a gente em outros assuntos que são pertinentes aqui. Deixa eu voltar aqui. Na ressonância. Porque tem a ver com as ponderações que também vamos utilizar, né, na hora de fazer a aquisição na ressonância magnética. Tanto que o tempo de eco quanto o tempo de TR, que é o tempo de radiofrequência, né, eles vão influenciar na ponderação. O que é isso? Uma ponderação T1, por exemplo, eu vou utilizar TE curto e TR curto. Então, vai ser sequências mais rápidas. Tempo de eco é o tempo que eu demoro para fazer a leitura daquele pulso ali, para recuperar, para eu voltar a fazer outro tempo de radiofrequência, de outro tempo de cortezinho ali, tá certo? E quando eu uso TE longo, tempo de eco longo, e o tempo de repetição longo, né, de radiofrequência longo, o TR longo, eu já começo a moldar a minha ponderação para T2, ou seja, eu dou maior ênfase em brilho de água, tá certo? Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Eu dou maior ênfase no meu brilho de água. Então, quanto mais eu colocar isso aqui para vocês, eu vou ter que, né, então, imagens T1, vou ter imagens ponderadas utilizando TR curto, né, e TE curto. E imagens ponderadas em T2. T2 a gente vai lembrar de H2O. H2O, T2, brilho de água, tá certo? Eu tenho um TR longo e um TE longo. Mas, professor, eu tenho também a DP, que é densidade de próton, né, ponderada. E aí eu vou utilizar o quê? Um TR longo e um TE curto, né? E aí eu vou destacando a densidade do próton no tecido, tá certo? Então, o TR e o TE são parâmetros cruciais na ressonância magnética, determinando, assim, que vai determinar como as imagens serão ponderadas e como os diferentes tecidos, né, se ele vai ter mais brilho de gordura e água, eles vão ser avaliados no meu espectro, na minha imagem, né? Aí isso vai definir o quê? Quão claro vai ficar essa imagem para gordura ou para água, entendeu? E aí tudo isso vai interferir no detalhe final da minha imagem, tá bom? Então, a gente tem
como é que se diz? Tem essa base aí. Então, o tempo de eco é o tempo que esse sinal aí vai ser entre um pulso de radiofrequência e outro. Então, colocando aqui na questão, deixa eu botar aqui. Então, é o tempo decorrido entre cada pulso excitatório. Então, quer dizer, é a letra E. Entre um pulso e outro, eu vou ter esse tempo de eco, que ele faz o quê? Pé, aí vai fazer a leitura daquele sinal para ver quanto que ele vai recuperar. Se ele fizer isso, recuperar rápido, lembra, se o TE for curto, eu vou ter o quê? Uma ponderação em T1. Se ele voltar mais devagar, eu vou ter uma ponderação em T2, entendeu? Aí fala, pô, então, se a minha resposta aqui é a letra E, que aí vamos analisando as outras. O tempo necessário para a recuperação em 63% da magnetização. Ó, ele veio, ele recuperou 63%. Ele recuperou mais rápido que quando ele recupera só 37%, correto? Então ele vai precisar de pouco tempo, ele já recuperou 63% da minha magnetização. O que é isso? É o quanto que o meu spin está girando aqui, né? Meu spin está girando, ele emitiu a radiofrequência, ele recupera aqui, ele processa, ele vai relaxar e a recuperação. Ele tem um relaxamento e recuperação. Esse relaxamento aqui, ó, quando ele vai recuperar para voltar a precessar, se ele voltar rápido, 63%, voltou rápido. Se ele voltar só 37%, ele vai ficar rodando aqui. Então ele está mais devagar, até ele chegar ao ponto de 90 graus para poder receber outra radiofrequência e fazer a leitura, entendeu? Então, toda vez que ele vai fazendo isso aqui, por isso que fica parecendo um trem, ele está fazendo isso várias e várias vezes, né? Recuperando a magnetização e fazendo tempo de relaxamento. Recuperação, relaxamento, recuperação, relaxamento. Então, quando ele recupera rápido, ele está falando de uma ponderação de TE curto. Ele bateu a radiofrequência, ele já relaxou rápido e voltou rápido. Ele relaxa rápido e volta rápido. Isso aí é o TE curto e TR curto. Então, a E está falando da ponderação de T1 e T2. Então, é o tempo necessário para a recuperação da magnetização. Na verdade, o TE ele é o tempo entre cada radiofrequência que é, né, jogada ali em cima, feita cada TRzinho. Então, ele vai fazer o quê? O eco é o tempo de leitura. Ele vai recuperar ou ele vai relaxar. Tudo isso você vai ver, brilho de água ou brilho de gordura. Aqui, o período de tempo de aplicação do pulso de radiofrequência até o pico do sinal induzido na bobina. Não é até o pico, é entre cada tempo de aplicação do pulso de radiofrequência. Tá beleza? O tempo de aquisição total, não tem nada a ver. E aqui fala de imagem com inversão da recuperação. Já está começando a falar de outros fatores da ressonância que a gente utiliza como STIR, flare, já é outros recursos da ressonância que não somente o tempo de eco em si. Então a gente vai abordando esses temas também aí, né, com mais frequência para a gente analisar. Aqui eu vou terminar por aqui, marcando a resposta como a letra E. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado da aula. Fiquem aí para a próxima, indique a galera para seguir no canal. Se você assistiu até aqui, você é um guerreiro, porque demorou para caramba, mas é assim mesmo. O aprendizado ele é demorado, mas os resultados vêm rápido. Fiquem atentos aí que vai ter muita novidade para a gente também estar debatendo com vocês. Até a próxima aula, meus amigos.